Oi, galerinha do canal. Hoje a gente vai conversar sobre casos curiosos que aconteceram na década de 60. Em 1960. Desculpa, galera, que eu divido aqui minha casa com um hospício. Ela fugiu aqui, dá licença. Estamos sozinhos no universo? Existe ET Bilu? Veja também diversas imagens das aparições do suposto alienígena e tire suas conclusões. Existe ET de Varginha? Onde é que será que eles estão nesse momento? Nosso vídeo de hoje, olha, né? Não é o ventilador não, tá? O disco voador, lembra? Já chegou o disco voador. Nossa! Já chegou o disco voador! O nosso vídeo de hoje vai ser exatamente sobre um possível caso de ufologia. No dia 12 de agosto de 1966, dois caras foram encontrados mortos. O que será que aconteceu com Miguel, José e Manuel? Eles foram mortos por ETs? Tiveram um mal súbito? Se mataram? Quem acompanha o canal aqui há um tempo já sabe que existe uma coisa chamada de diagnose diferencial de uma morte no local de crime. Se essa morte se trata de um homicídio, de um suicídio, ou de uma morte natural, ou até mesmo de uma morte acidental. Que tipo de morte aconteceu ali? Se inscreve, curta esse vídeo, comente os casos de ufologia que você conhece, suas considerações. Se inscreva no canal, porque hoje a gente vai falar de um suposto caso de ufologia. Taca a vinheta aí, diretor. No dia 17 de agosto de 1966, Miguel José e Manuel partiram da sua casa em Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro, e falaram para a família deles que eles iriam para São Paulo. Eles eram técnicos em eletrônica e aparentemente eles comprariam em São Paulo alguns equipamentos e um carro novo. Foi inclusive com essa justificativa que eles saíram da cidade deles com alguns equivalentes na época a milhares de dólares. Eles já eram conhecidos ali pela família, né? Então obviamente a família achou isso estranho, porque eles já realizavam uma espécie de experimentos de ufologia. Ou seja, experimentos para possivelmente tentarem entrar em contato com pessoas de outras galáxias, com seres de outras dimensões, como extraterrestres, com aliens, como você quiser chamar. Beleza, partiram de Campos, só que na verdade, sem ninguém saber, eles não foram para São Paulo. Eles foram para a cidade de Niterói, que inclusive onde fica a divisão de homicídio de Niterói e São Gonçalo, onde eu trabalho atualmente. Onde eles foram encontrados, sem vida já, conforme eu disse no início do vídeo, foi uma região muito próxima onde eu trabalho. Um lugar que antigamente era conhecido como Morro do Vintém e hoje é uma comunidade atrás do Hospital Universitário da Universidade Federal Fluminense. A rotina deles foi o seguinte: eles foram numa loja de eletrônicos, compraram alguns equipamentos eletrônicos, compraram em algum lugar máscaras de chumbo e antes de eles irem para o alvo do antigo morro, conhecido como Morro do Vintém, eles compraram um pouco de água em um bar, perfeito, e subiram até o Morro do Vintém. Na verdade, neste bar foi a última vez que eles foram vistos. E aí as coisas começam a ficar sinistras. Alguns dias antes de eles serem encontrados, alguns supostos relatos falaram que avistaram luzes no céu, uma espécie de objetos voadores. A partir daí, várias histórias começaram a ser contadas. Alguns dias antes de eles serem encontrados, porque 3 dias depois deles terem sido vistos nesse bar, eles foram encontrados mortos os dois. E aí que começavam os problemas.
Eles foram encontrados no estágio que nós chamamos de estágio enfisematoso ou estágio gasoso. Uma vítima, quando morre, ela passa por alguns processos consecutivos após a morte, que são processos putrefativos. Começa ali com a mancha verde abdominal, a parte da fossa ilíaca direita começa a ficar podre, e aí vai se espalhando pelo resto do corpo, e esse estágio inicial é chamado de estágio cromático, que começa ali mais ou menos em torno de 18 a 24 horas de morte. A partir de 48 horas de morte, essa vítima começa a inchar, e aí começa o estágio enfisematoso, que é expansão da vítima, ela realmente fica com uma complexão física mais robusta após a morte, e foi nesse exato estágio que elas foram encontradas. Obviamente, tudo que enche uma hora vai romper, e aí começa um outro estágio chamado de cólico ativo, que é um estágio de deliquescência de tecidos, mas não vamos entrar nessa parte técnica aqui agora. O importante é você entender que a vítima estava começando as vítimas, na verdade, começando esse estágio cólico ativo, ou seja, estava um estágio avançado de putrefação. E isso é um grande problema que eu sempre falo, tanto para o perito criminal quanto para o legista posteriormente na necrópsia. Descobrir a causa-morte e o diagnóstico diferencial da morte também, né? Se for homicídio, suicídio, morte acidental, morte natural, acaba grande a chance de você não conseguir chegar a uma conclusão. E as coisas bizarras não ficam só por aí, começam a ficar mais bizarras ainda, e aí começa a fugir um pouco da questão técnico-científica. Conforme eu disse, eles compraram uma máscara de chumbo em algum lugar. Por quê? Porque foi encontrado 2 máscaras de chumbo com eles e um papel escrito 4 horas e meia, aguardar no local, 18h30, ingerir cápsula, proteger metais e aguardar sinal máscara. É isso que estava escrito. Como a polícia descobriu posteriormente, como a forma eu já disse no início desse vídeo, que eles faziam experimentos com ufologia, com buscar contato com seres de outros planetas, outras dimensões, grandes estudiosos da ufologia na época vieram até a cidade de Niterói analisar esse caso. Esse caso, inclusive, é conhecido mundialmente pelos ufólogos e é um dos casos mais famosos estudados de ufologia no país. Ou seja, muita coisa a gente não sabe, muita coisa foi escondida na época, para todo o interesse que teve na época. Que uma coisa é se tornar um mito local, uma história contada por pessoas locais. Outra coisa é pessoas estudiosas do mundo inteiro terem vindo a uma cidade no Brasil estudar um caso de ufologia. Eles estavam com uma grande quantidade de dinheiro, como eu falei para vocês. Eles saíram com dinheiro para comprar objetos eletrônicos e um carro. Obviamente eles não chegaram a comprar um carro. Será que eles realmente iam comprar um carro? Por que eles estavam com todo aquele dinheiro? Será que eles combinaram com alguém de encontrar com alguém em algum lugar e dar esse dinheiro por algum motivo? Por quê? Porque não foi encontrado nenhum comprovante do gasto desse dinheiro e também não foi encontrado esse dinheiro. Vamos então finalizar o nosso episódio de hoje do Perícia Criminal e Investigação com algumas perguntas sem respostas. O que eles foram fazer no alto do Morro do Vintém? Por que especificamente no alto desse morro? Será que eles obtiveram algum tipo de sucesso já nessa empreitada deles de comunicação com outros seres? Que espécie de cápsula que eles ingeriram? Onde que foi parar aquele dinheiro? Será que realmente naquele dia eles encontraram com seres de outro planeta ou encontraram com alguma espécie de golpista que prometeram alguma coisa, levaram dinheiro e mataram esses 2 senhores? Da mesma maneira que fica difícil de responder essas perguntas, como fica difícil de responder por que desgraça fizeram aquela maldita sequência de Independence Day. Mas encerramos então o nosso Perícia Criminal e Investigação com essas dúvidas. Falamos um pouco da questão técnica hoje aqui também, mas o vídeo de hoje, com certeza vocês vão sair dele com muito mais dúvida do que vocês entraram. Nos vemos semana que vem em mais um episódio do Perícia Criminal e Investigação. Já curte esse vídeo, compartilha, comente aqui o que você pensa sobre o caso. Você tem mais alguma informação para trazer aqui pra gente? Deixe aqui no canal as suas considerações, suas críticas e as suas sugestões para os próximos programas do Perícia Criminal e Investigação. Nos vemos na semana que vem
neste mesmo canal, nesta mesma hora e neste mesmo dia. Digo isso para quem assiste certinho às 21 horas, todas terças, os vídeos aqui do Perícia Criminal e Investigação. Grande abraço!